Você não deveria estar aqui, e alguém já decidiu isso por você. Na favela certa você passa, mas na errada você simplesmente desaparece. O erro aconteceu há 10 minutos, quando o GPS traçou uma rota alternativa para escapar do trânsito na Avenida Brasil. O sinal falhou, a tela travou e o asfalto bom deu lugar ao paralelepípedo irregular. Você não percebeu a mudança no ar. Você não notou que o barulho da cidade grande foi substituído por um silêncio pesado, quase opressor. Apenas seguiu em frente, confiando na tecnologia, enquanto o relógio no painel marcava o início do seu pesadelo. Você entra em uma rua estreita. Os muros são altos, cobertos por pichações que você não consegue ler, mas que claramente não foram feitas para estranhos. O beco se fecha. A luz do sol mal alcança o chão. Você trava as portas. Inútil. Eles já decidiram. O primeiro sinal é o som de uma moto subindo a rua, o motor cortando o giro, um som que ecoa pelas paredes como um aviso. Você olha pelo retrovisor. Não há ninguém atrás, mas a sensação de que olhos te observam é física, como um toque frio na nuca. Você tenta dar a ré, mas uma caçamba atravessada bloqueia a saída. O motor do seu carro morre. O silêncio volta, mais denso do que antes. Mas você ainda não entendeu o problema. Você acha que é apenas um motorista perdido? O que você não percebeu é que, ao cruzar aquela fronteira invisível, você deixou de ser um cidadão comum e se tornou um alvo. Eles sabem que você não pertence ali. Você não é invisível. Nunca foi. Você já foi marcado antes mesmo de parar o carro. O ar dentro da cabine começa a ficar viciado. O suor escorre pela sua testa e o coração bate tão forte que parece querer romper as costelas. Você tenta ligar o carro novamente. O motor chia, engasga, mas não liga. É nesse momento, no segundo em que o silêncio se torna absoluto, que você percebe que a tecnologia te entregou para algo que não tem compaixão. Ao longe, ouve-se o estalar de um rádio portátil. Alguém está avisando sobre sua presença. Não é uma conversa amigável. São códigos, ordens curtas, uma logística de guerra que opera perfeitamente nas sombras. Você vê uma sombra se mover no alto da escadaria, depois outra. Eles não correm. Eles caminham com a confiança de quem é dono do terreno. O que você não percebeu naquele momento é que a sua hesitação foi o seu maior erro. Se você tivesse acelerado sobre a calçada assim que viu o bloqueio, talvez houvesse uma chance. Mas você parou. Você esperou. Você deu a eles o tempo que precisavam para cercar o perímetro. Duas silhuetas surgem à frente do veículo. Eles usam roupas escuras, rostos parcialmente cobertos, e as mãos repousam com uma naturalidade assustadora sobre o que carregam. Não há gritos, não há alarde. Eles apenas se aproximam como se estivessem vindo cobrar uma dívida antiga. O vidro do seu carro é o único obstáculo físico entre a sua vida e o desconhecido. Você olha para eles, mas eles não olham para você. Eles olham para o carro, para a procedência, para qualquer coisa que indique quem você é. A tensão é tão palpável que você sente o gosto de metal na boca. O tempo desacelera. Cada respiração parece durar minutos. O mundo lá fora, com trânsito e compromissos, parece ter deixado de existir. Um deles bate no vidro. Não é um toque de quem pede licença. É um impacto seco, autoritário. Você baixa o vidro, a mão tremendo, os dedos quase sem sentir o controle. O cheiro de pólvora e óleo entra no carro junto com o ar viciado da viela. O homem não pergunta quem você é. Ele pergunta onde você pensa que está indo. A voz é baixa, rouca, carregada de uma autoridade que não admite mentiras. Você gagueja uma explicação sobre o GPS, sobre o trânsito, sobre o erro de rota. O homem solta uma risada curta, seca. Ele não se importa com a sua verdade. Ele se importa com a sua presença. E é aqui que tudo muda. O outro homem, que estava atrás do carro, caminha até o lado do motorista. Ele apoia o cano da arma no seu ombro, um toque frio e metálico que atravessa a sua camiseta. O medo se torna paralisia. Você entende, finalmente, que a lógica da civilização não funciona aqui. A lei, o Estado, as regras que regem a sua vida lá fora são apenas teorias distantes.
Aqui, a realidade é ditada pela sobrevivência. O homem à sua frente mantém o olhar fixo no seu, buscando qualquer sinal de resistência ou mentira. Ele sabe que você está aterrorizado. Ele gosta disso. O poder dele não vem da arma, vem da sua fraqueza. Ele exige que você saia do carro. Você obedece. Seus pés tocam o chão imundo do beco. O silêncio da comunidade é interrompido apenas pelo barulho distante de um aparelho de som tocando funk em volume baixo. O contraste é bizarro. A vida segue normalmente para os moradores, enquanto a sua vida está por um fio. Você sente a ponta da arma nas suas costas. Eles o guiam para dentro de um imóvel, uma estrutura de tijolos aparentes, sem reboco. Lá dentro, a escuridão é quase total. O cheiro de mofo e cigarro é sufocante. Você é deixado em um canto, vigiado por alguém que não diz uma palavra. Mais uma vez, o silêncio se torna o seu maior inimigo. Você não sabe quanto tempo passou. Podem ter sido 10 minutos ou 2 horas. A sensação de perigo aumenta a cada segundo. Você ouve conversas em um cômodo próximo. Estão decidindo o seu destino. Você ouve o seu nome, ou melhor, a descrição do seu carro, sendo checada em algum lugar. O medo de que eles descubram algo que te ligue a uma ameaça é constante. Você reza, implora mentalmente, tenta encontrar uma memória de paz, mas a mente só projeta o pior cenário possível. Você imagina o fim, a escuridão total, a falta de notícias para a sua família, o vazio que você deixará. O que você não percebeu é que eles estão testando o seu nervosismo. Eles não querem apenas o seu carro. Eles querem saber se você é uma ameaça, um informante ou apenas um idiota que tomou o caminho errado. O julgamento é rápido. Não há tribunal, não há defesa, não há segunda chance. Eles voltam para a sala. O homem que te abordou primeiro acende um cigarro. A fumaça sobe, iluminando o rosto dele por um breve instante. Ele parece cansado, quase entediado com a rotina de lidar com intrusos. Ele te encara. Você sente que a sua existência está sendo pesada em uma balança invisível. Ele faz uma pergunta sobre o seu trajeto. Você responde com a voz falhando. Ele balança a cabeça, como se estivesse decepcionado com a sua mediocridade. Ele aponta para a porta. Diz que você tem 10 segundos para caminhar de volta para o carro e nunca mais ser visto naquela área. 10 segundos que parecem uma eternidade. Você se vira, as pernas pesando toneladas, e caminha para a luz da rua. Cada passo é uma luta contra o impulso de correr. Você ouve os passos deles atrás de você, mas não ousa olhar. Você chega ao carro. A chave está na ignição. Você entra, gira a chave, e desta vez o motor pega com um rugido que parece um choro de alívio. Você coloca a primeira marcha e sai dali o mais rápido que consegue, sem olhar para trás. A adrenalina começa a baixar, dando lugar a uma tremedeira incontrolável. Você finalmente alcança a avenida principal. O trânsito, as luzes dos postes, as pessoas caminhando nas calçadas como se nada tivesse acontecido. Você olha para eles, para a normalidade da vida urbana, e sente que você não faz mais parte daquilo. Você mudou. Algo dentro de você quebrou durante aquela espera na escuridão. O conforto da sua vida parece frágil, uma ilusão que pode ser desfeita por um erro de GPS. Você dirigiu por horas, sem rumo, tentando absorver o que aconteceu. O choque de ter estado tão perto do fim altera a percepção do mundo. A segurança que você sentia antes é apenas uma fachada. Você percebe que o perigo não é algo que acontece apenas em filmes ou nos noticiários. O perigo é uma rotina, uma fronteira que existe a poucos quilômetros da sua casa, esperando por quem comete o erro de cruzar a linha. Você sabe que, se contasse isso a alguém, eles tentariam racionalizar, diriam que você teve sorte. Mas você sabe que a sorte é apenas a ausência de uma decisão final contra você naquele momento. A maioria não tem a mesma sorte. Nem todos saem de lá. Você teve a chance de retornar ao mundo dos vivos, mas a marca ficou. A paranoia de ser observado em cada esquina. O sobressalto com o barulho de uma moto à noite. A desconfiança imediata de estranhos. Você saiu de lá, mas uma parte sua ficou presa naquele beco escuro.
e ela nunca mais vai voltar. A experiência é uma cicatriz invisível que você carregará pelo resto da vida. O antes e o depois estão separados por aquela única hora de terror absoluto. A vida normal parece um sonho distante, e a realidade da guerra urbana agora é a única verdade que você conhece. Você olha para o espelho retrovisor uma última vez, esperando ver a silhueta daquele homem, mas só vê o reflexo da sua própria face, marcada pelo trauma. Você aprendeu da maneira mais brutal que a curiosidade ou o erro podem ser fatais. Você entende agora que o poder não é algo que se conquista, é algo que se impõe. E você foi apenas um peão em um jogo que nem sabia que estava jogando. O medo não vai embora. Ele apenas se torna um companheiro constante. A sensação de que eles sabem quem você é, onde você mora e que você foi o intruso naquele lugar proibido nunca te abandona. E quando você percebe, já não depende mais de você sair. Você está preso na lembrança, no medo, na certeza de que o mundo não é o lugar seguro que te ensinaram a acreditar. A escuridão daquele beco ainda está presente em cada sombra que você encontra no dia a dia. Você sobreviveu, mas o custo foi a sua paz de espírito. Cada placa de sinalização agora parece um convite para o desconhecido. Cada desvio de rota parece um abismo. Você é um sobrevivente, mas vive como um prisioneiro daquela memória. E no fundo, você sabe que, se a vida te colocasse naquela situação novamente, o resultado poderia ser muito diferente. O mistério sobre quem eram aqueles homens, o que eles faziam ali e por que, em um momento de aparente clemência, decidiram te deixar ir, continuará a te assombrar. Talvez você nunca entenda. Talvez não exista uma razão além da arbitrariedade do poder paralelo. O que importa é que a vida é uma sequência de escolhas, e uma escolha errada pode custar tudo. Você teve a chance de sair, mas a cicatriz é permanente. A próxima vez que vir uma placa de desvio, você não vai apenas ignorar, você vai tremer, você vai lembrar, porque na favela errada, o erro não tem volta. Se você quer entender realidades que ninguém mostra, onde o limite entre a vida e a morte é definido por uma linha invisível, continue acompanhando. Aqui, nós exploramos os lugares onde a lei se curva diante da necessidade de sobrevivência. O que você acabou de ouvir é apenas uma das muitas histórias que o Brasil esconde atrás das fachadas das grandes cidades. A realidade é mais tensa, mais sombria e muito mais próxima de você do que imagina. Não se trata apenas de entretenimento, trata-se de sobrevivência. E como você aprendeu hoje, a melhor forma de sobreviver é saber onde não pisar. Fique atento, pois o perigo nunca dorme, e a história não termina aqui. Ela apenas espera pelo próximo erro. O que você precisa compreender é que o erro que quase custou sua vida não foi um evento isolado, um infortúnio estatístico ou uma casualidade da geografia urbana. Ele foi, na verdade, o despertar de uma lucidez que a maioria das pessoas prefere ignorar para conseguir dormir à noite. A gente vive sob um pacto coletivo de conveniência. Andamos pelas ruas movimentadas, cruzamos avenidas, paramos em semáforos, olhamos para as fachadas de prédios com vidros espelhados e acreditamos piamente que o perímetro de segurança é absoluto, que a lei é uma constante universal e que o Estado é um guardião onipresente. Mas bastaram alguns minutos perdidos em uma curva errada, uma placa de sinalização camuflada pelo mato e a audácia de seguir o fluxo de um GPS que não entende as nuances das fronteiras invisíveis para que a sua fé nesse sistema ruísse. Aquelas pessoas, os homens que te cercaram naquela viela, não eram elementos estranhos à dinâmica da cidade. Eles são, em muitos aspectos, a engrenagem oculta que garante o funcionamento de um sistema que você, em sua ingenuidade, sequer suspeitava existir. E quando você se viu diante deles, a sensação de desamparo não veio apenas da arma que apontava para o seu peito, mas da percepção imediata de que você era um estranho em um território onde as regras de convivência não são escritas em papéis timbrados, mas em silêncios, olhares gélidos, e na autoridade de quem detém o poder de terminar uma vida sem precisar de um processo judiciário. A verdade é que existem cidades dentro de cidades. Existem metrópoles sobrepostas,
operando em frequências distintas, separadas não por muros de concreto ou cercas elétricas, mas por linhas imaginárias que, se cruzadas, desencadeiam protocolos de defesa ferozes. O que você viveu foi a invasão de um espaço soberano, um território que possui sua própria inteligência, sua própria vigilância e sua própria justiça. E é por isso que a memória não te larga. Não se trata apenas do susto de ter estado diante da morte, mas do choque existencial de descobrir que a sua realidade, a sua rotina, o seu trabalho e a sua segurança são apenas um ponto de vista. Para aqueles homens, você não era um cidadão. Você era apenas uma variável imprevista. Um ruído no sinal, uma falha de sistema que precisava ser corrigida ou eliminada. Muitos perguntam por que eles te deixaram ir. A resposta pode ser muito mais fria e pragmática do que qualquer explicação romântica sobre clemência ou piedade. Talvez para eles, o seu desaparecimento naquele momento trouxesse mais problemas do que a sua presença. Talvez o custo de lidar com as consequências de um erro cometido contra alguém que, por fora, parecia insignificante, fosse maior do que o risco de te deixar partir com a vida e o aprendizado. A crueldade, em lugares onde a sobrevivência é o único imperativo, também sabe fazer cálculos matemáticos. Eles não te soltaram porque são bons. Eles te soltaram porque naquele tabuleiro de xadrez específico, a sua eliminação não era o movimento que trazia a maior vantagem estratégica. E essa é a parte que realmente te amedronta, não é? A ideia de que você é um peão em um jogo cujas regras e objetivos estão completamente fora do seu alcance. A cicatriz é permanente porque ela te tirou a inocência. Agora, quando você passa por um bairro periférico, quando vê uma caminhonete parada em uma esquina que parece não ter motivo para estar ali, quando percebe um grupo de jovens observando o fluxo dos carros com uma atenção que vai muito além da curiosidade, seu estômago revira. Você começa a notar os detalhes que antes eram invisíveis. Você percebe as câmeras improvisadas nos postes, as rotas de fuga estratégicas, os códigos de comportamento que as pessoas daquela vizinhança adotam sem nem perceber, como quem respira. A nossa sociedade gosta de acreditar que o perigo é algo que se isola em guetos, que é algo que podemos conter se simplesmente olharmos para o lado ou se evitarmos certos endereços. Mas a realidade é que essas fronteiras são porosas. A violência, o poder paralelo, as leis que regem o submundo, tudo isso se infiltra no cotidiano de uma forma que a gente não consegue medir. O perigo não dorme porque ele é uma necessidade, uma resposta direta a um vácuo deixado por um sistema que falhou em prover, em proteger e em incluir. Enquanto houver pessoas que se sentem esquecidas pelo mapa oficial, haverá sempre alguém criando o seu próprio mapa, com suas próprias leis e seus próprios vigias. Você agora faz parte de um grupo silencioso de pessoas que tiveram o privilégio de ver o funcionamento das entranhas da máquina. Você sabe que a paz urbana é um verniz fino, uma camada de tinta que pode descascar a qualquer momento. E o que resta, depois que o verniz cai, é o instinto. O instinto de sobrevivência que te fez tremer as mãos no volante, que te fez suar frio enquanto tentava manter a voz firme, que te fez rezar silenciosamente para que o homem à sua frente decidisse que você não valia o esforço de um gatilho. Não tente apagar essa memória. Tentar esquecer é perigoso, porque é no esquecimento que a gente baixa a guarda e comete o segundo erro. E como você aprendeu da forma mais brutal, o segundo erro raramente oferece uma segunda chance. O que você viveu deve servir como bússola. A partir de agora, a sua percepção do espaço, do outro e do ambiente ao seu redor será alterada para sempre. Você nunca mais entrará em um lugar sem avaliar as saídas, sem observar as pessoas, sem sentir a pulsação do ambiente. Isso não é paranoia, é adaptação. Em um mundo onde o limite entre a ordem e o caos é tão tênue quanto um desvio de rota, o medo é a única ferramenta que ainda te mantém consciente. A história termina aqui para nós, mas ela continua vibrando em cada um de seus nervos. O perigo, aquele que você encontrou naquela viela de concreto e sombras, continua lá, em algum lugar, mantendo a vigilância sobre seu próprio domínio.
E enquanto você segue com a sua vida, talvez com um pouco mais de cautela, talvez com um pouco mais de desconfiança, lembre-se sempre de que o mundo é vasto, complexo e muitas vezes implacável com os desavisados. Mantenha os olhos abertos, os ouvidos atentos e, acima de tudo, nunca subestime o poder de uma linha invisível. O que aconteceu com você pode parecer, para quem ouve de fora, apenas uma história de terror urbano, um conto para assustar iniciantes. Mas para você, é a marca indelével de que a vida é um privilégio conquistado a cada dia e que a segurança que desfrutamos é apenas um silêncio antes da próxima tempestade. Siga em frente, mas nunca se esqueça de olhar para trás, pois o desconhecido sempre estará observando, aguardando pacientemente pelo próximo erro que o trará de volta para o olho do furacão.